Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, dia 14 de fevereiro de 2024, um feriadão aí que nós tivemos aí, né? E agora vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, né? A essa oportunidade que eu tenho tido de estar compartilhando a palavra de Deus, de estar falando, né, das coisas do reino. Hoje é um dia especial, vou ter uma convidada aqui muito querida, muito preciosa para mim, pastora Silvia Piragini, profeta Silvia, né? Bom dia, Henrique, paz do Senhor. Bom dia, Tânia. E nós vamos estar falando de um tema muito interessante, né? Profetas e proféticos. Na sexta-feira eu dei uma introdução sobre esse assunto, falei um pouquinho desse assunto e eu achei o assunto tão interessante e senti que havia uma necessidade de que a gente falasse mais profundamente do assunto, né? E Deus deu a oportunidade de estar com a pastora Silvia, que é uma mestre, né, da palavra de Deus e que tem direcionado alguns cursos aí no Chamar, e um deles é um curso que chama Estruturas Proféticas. É um curso de 3 meses e ele fala, né, dessas questões do profético e dos profetas. Então eu tive a oportunidade de convidar a pastora Silvia, ela aceitou o convite e vai estar comigo daqui a pouquinho. Eu quero estar fazendo uma oração nessa hora, apresentando esse tempo ao Senhor. E logo vou estar aceitando o convite da pastora Silvia e ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Então, onde você está aí, se você puder, você fecha os teus olhos, nós vamos orar. Se você não puder, não tem problema. Só concorde com a oração aí, porque o Senhor está entre nós, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esta manhã. Senhor, aí no mundo hoje é uma quarta-feira de cinzas, mas para nós não é uma quarta-feira de cinzas, é a quarta-feira que o Senhor preparou para nós. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, onde a sua glória vai se revelar, onde o seu amor vai ser expressado através da tua palavra, através, Senhor Deus, das orações, das atitudes de amor que nós vamos ter uns com os outros neste dia. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Nós entregamos a Ti todo esse tempo, essa live. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida e sei que posso também declarar que coloco e entrego ao Senhor a vida da pastora Silvia, porque ela é Tua serva. Senhor, todo esse tempo é dedicado ao Senhor, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, que o Senhor possa direcionar cada palavra que vai ser falada aqui nessa live, que o Senhor traga luz, revelação, que o Senhor se faça presente neste tempo, Senhor, e que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado nesta manhã, Senhor, que a Tua igreja, Senhor Deus, seja ativada, alinhada, Senhor, habilitada, também através do que vamos falar hoje nesta manhã, Senhor. É um assunto tão profundo, um assunto tão interessante, Senhor, mas só o Senhor pode trazer luz e revelação de acordo com aquilo que nós temos vivido e também de acordo com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então faz como o Senhor quer nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, paz do Senhor ao pessoal que está entrando aí, estou aceitando, estará aí comigo, logo ela entra. Espero que Deus fale ao seu coração, né? Esse tema é um tema tão interessante, né? Aleluia. Bom dia, pastora. Bom dia, minha querida Paz, tudo bem com você? Tudo bem, pastora, graças a Deus, tudo bem. Glória a Feliz que Deus. você está aqui. Amém, glória a Deus. É uma honra poder participar junto com vocês, Honra né? nossa, não é? Todo dia é um dia novo e para cada dia Deus tem uma história, É né? verdade. E aí esta começou agora, né? Quando o sol nasceu, começou um novo tempo, uma nova história, porque é uma forma de nós cada dia renovarmos a esperança, né? Dentro de Sim, a vida de fé, de todas as realidades que nós temos, a esperança eu acho que é uma das que a gente precisa cada dia fortalecer. Amém? amém, amém. Glória Então, a pastora Deus. Silvia, a gente está aí, né, com esse tema, né,
profetas e proféticos, né? É um tema tão interessante, né? Eu vim aí na sexta-feira passada, acabei entrando nesse assunto por causa do profeta Ágabo, né? Que Certo. liberou uma palavra ali para os apóstolos, né? Uhum. Que viria uma grande fome em toda a Judéia, né? E por isso tantas coisas foram alinhadas por causa dessa palavra dele, né? Paulo e Sim, Silas são enviados à Judéia para levar as ofertas dos irmãos, né? E também realmente depois foi comprovado que houve mesmo uma fome naquela região, naquele período. sim. Então eu queria que a gente falasse, né, desse assunto tão interessante, profetas e proféticos, a diferença dessas duas nomenclaturas, o que elas simbolizam, o que elas significam, e o que isso tem a ver com a gente, né? É verdade, Igreja do Senhor Jesus nesses dias. com certeza. Então, nós precisamos compreender algumas realidades espirituais. O ser humano ele tem uma necessidade de Deus muito intensa, né? E Deus, ele quer se revelar ao homem. Como ele quer se revelar ao homem, ele vai usar dele mesmo, dentro de nós, ele colocou um ponto de contato entre nós e ele, chamado Espírito, né? Então, o nosso Espírito recebe os insights do Espírito de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, o Espírito Santo se torna, então, morador de nossa vida, certo? Ele se torna o Amém. nosso guia de direção plena, é Deus morando dentro de nós. E este toque desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? Como dizem do Eterno sobre nós, ele é a ativação do profético, certo? Do profético divino, tá? Existe manifestações que são sobrenaturais, mas que não são de Deus. Então, este não é o profético de Deus. O profeta é aquele que ouve a Deus e fala aos homens, certo? Você ouve, percebe as percepções, aquilo que Deus está falando com você e ele vai te indicando o caminho e você vai entendendo o que ele está dizendo e você replica isso para o ser humano. Eu entendi de Deus isto, isto, isto. Então, esta é uma ação profética, certo? Isto é, ouvi de Deus e repassei para as pessoas que estavam à minha volta aquilo que veio ao meu espírito dentro da realidade espiritual, vinda direta do trono de Deus, tá? Como nós estamos dentro de um país muito místico, né? Nós, inclusive, precisamos ser bem observadores em relação ao profético, para que nós possamos estar com a sensibilidade ativada de uma forma muito intensa, né? E não deixar confundir a nossa mente com padrões que não são do Senhor, né? Eu acho isso uma das coisas muito importantes para nós dentro do reino de Deus. Começando a falar de profético, entender é como não ser enganado dentro do profético, né? Aliás, uma das coisas que mais as pessoas temem é ser enganadas no profético. Por isso, Verdade. muitas vezes, as pessoas preferem nem viver essa área, né? Preferem não mexer com o assunto, entende? Fala assim, vai que não É seja, mais seguro, aí é né, pastora? As pessoas se tipo sentem assim, mais né? seguras não se envolvendo do que se aprofundando em Deus para ter o conhecimento e poder Sim, ser ativado no profético e ser usado sim, por Deus naquilo que Deus tem para a vida da pessoa, né? é verdade. É mais seguro você trabalhar em cima daquilo que você não mexe. Isto é, eu não vou mexer, porque se eu não mexer, eu não vou errar. Só que existe uma outra possibilidade. Se você se aprofunda dentro dessa realidade, você pode acertar e acertar muito, né? Se você pegar a Bíblia, ela é profética, o maior nível profético que existe, porque níveis proféticos eles vão
5 ou 6 níveis proféticos. Você pode ter um nível bem, bem simples, bem básico, certo? Até chegar ao nível máximo. O máximo, sabe qual é? Qual é o nível que revela o coração de Deus na íntegra? É a Bíblia. Olha assim. Entende? O maior livro profético que existe do reino de Deus. E o único. O mais profético, que eu digo que revela na plenitude, porque quando você pega os outros livros que falam a respeito da Bíblia, trazem uma interpretação daquilo que está dentro da Bíblia. Então, a revelação plena daquilo que está em Cristo está dentro da Bíblia. Este é um ponto de referência. Se você quer ter segurança de que aquilo que você está recebendo está realmente vindo de Deus, a primeira coisa é observar se aquilo que você está recebendo está dentro do contexto da própria Bíblia, né? Se está escrito na Bíblia que você não deve roubar e você sente o impulso para roubar, isso não pode vir de Deus, certo? Exatamente. Né? É uma Porque linha de segurança, né, pastora? isso, a linha plena da segurança dentro do profético, a mais importante é conferir com a palavra aquilo que está sendo recebido, tá? Porque você pode receber coisas dentro do seu espírito e pode receber da sua alma também, né? Exato. E aí, quando você recebe da sua alma, às vezes você vai receber vamos chamar de um insight do seu desejo, entende? Pode ser que não venha de Deus, pode ser que venha de você, é o que você quer. Então, o que a pessoa deseja, ela vai lutar para ter. E de repente ela entende, isso é de Deus porque eu estou sentindo isso. Confere com a palavra primeiro, ouça outras pessoas mais maduras, entende? Passe sempre o profético, ele precisa ser passado por um crivo, tá? E aí, Paz Carmen, quando você trabalha toda a parte do profético na segurança do próprio Deus, fica muito mais fácil de evitar acidentes, né? Pastora, Evitar erro. então, só para a gente memorizar, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Espírito Santo está querendo me ativar mais no profético. Então, ele vai trazer alguns níveis de revelação. Para eu ter Isso, certeza que isso é de Deus mesmo e não da minha própria carne, da minha alma, eu sim. posso pedir para o Espírito Santo, Senhor, isso veio do seu coração, então me mostra dentro da sua palavra alguém que Isso viveu isso, não é? Alguém é que teve uma esse forma. direcionamento ou algum texto bíblico que confirme isso que o Senhor está tratando no meu coração. É isso? Isso é uma das formas, Que tá? simples, né, Porque pastora? Deus já deixou a receita. Então, né? Tanto é que a Bíblia fala sobre isso de Gênesis a Apocalipse, né? Se você pensar em criação do mundo e relacionamento Adão com o Senhor, Adão e Eva com Deus, ele era um relacionamento completamente profético, entende? Deus vinha todos os dias na viração do dia, quer dizer, às 6 horas da tarde, e bateu um papo com Adão. E eles sentavam juntos, tomavam um cafezinho e, né, Deus contava para Abraão, desculpa, para Então, Adão, aquilo que estava no coração dele. E isso era um relacionamento amplamente profético, certo? Houve uns deslizes, quando a mulher deu ouvidos para a alma dela, entende? Que era o desejo daquilo que a tentação estava chegando. Então, a tentação trabalhou em cima do desejo da alma. E o desejo da alma de Eva, na verdade, era ser como Deus. Só que encurtando o caminho, entendeu? Com certeza Deus tinha o propósito de fazer com que eles fossem pessoas com todo o conhecimento. Porque não seria justo
da parte de Deus fazer uma pessoa que ele não fosse preparar para receber conhecimento, entende? Por exemplo, se você pensar em uma criança que começa a frequentar a escola, ela não começa logo com teorias N né, de neurociência, certo? Ela vai aprender o beabá, vai entender como é que faz para plantar o feijãozinho no algodão, até que ela tenha maturidade na sua mente para descobrir um neurônio e entender quais são as funções neuronais dentro de um cérebro. Você não vai colocar tudo de uma vez. Você vai gradativamente ativando aquelas áreas de conhecimento a fim de que ela possa viver toda a plenitude. Adão e Eva estavam numa fase de inocência. Eles não nasceram crianças, eles nasceram adultos. Então, havia uma necessidade de adequação até que eles tivessem maturidade para saber escolher entre o bem e o mal, certo? Então, eu entendo que o interesse de Deus era passando a Eva, passando por esse processo todo, vencendo isso, passar para a segunda fase, né? E tudo assim desta forma. Só que o que acontece? Pulou-se uma etapa, né? Pulou-se muitas etapas. Várias. E a serpente, quer dizer, Satanás conseguiu iludir a Eva. E ela foi tentada em três áreas onde a nossa vida precisa estar alerta para não sermos levados num profético falso, tá? Qual o profético falso que Eva entrou? A serpente falou: se você comer, você vai ser igual a Deus, certo? E aí ela começa a colocar dúvida no coração de Eva da fidelidade de Deus. Vai falar: ele não vai falar para você, ele não quer que você saiba, né? Então, sabe, eu acho que é interessante o fator que qual dos dois que é mais curioso, o homem ou a mulher, no ponto de vista geral? Eu acho que Se você observar, né? Você vai, ó, tem alguma coisa escondida aí que alguém não está querendo que eu saiba. Então a serpente aguçou o desejo da curiosidade. Depois, o desejo de ser igual a Deus, mas sem passar por Deus, entende? E estas realidades precisam ser revistas dentro de nós. Por que nós estamos falando de profético e estamos entrando nesse assunto? Porque nós começamos do começo. Para que você quer um dom profético? Tá? Um dom profético, ele vai ter as suas funções. Ele vai, né? A Bíblia diz que quando Jesus morreu por todos nós, ele resgatou a chave da morte, certo? Depois ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, um dos dons, uma das manifestações de dons que ele nos deu, são os dons proféticos, certo? Ele deu o dom da salvação também. Ele deu dons para complementar aquilo que era a obra que seria feita. Então, são dons espirituais que vão ativar a nossa espiritualidade e nos levar na direção certa. Mas nós precisamos entender o que leva a nossa alma a estar fora de linha e entrar dentro de um processo onde o nosso desejo pode nos cercar e nos impedir de alcançar o propósito, entende? Esses dias tem acontecido muito algumas coisas. E uma delas é a questão de pessoas de meia idade, né? Mulheres que já estão na fase dos 35, 40 anos, e elas querem casar-se. E é genuíno, normal. A pessoa quer casar, né? Quer se envolver, ter sua família, ter um companheiro. Isso normal, é legal. Mas aparecem pessoas que não são aquilo que ela precisaria de verdade. São pessoas que entram na vida dela e ela vai se abrindo rapidamente porque a alma está gritando muito alto. E ela acaba se envolvendo com essa pessoa e essa pessoa, em vez de ser bênção na vida dela, destrói emocionalmente, destrói
até fisicamente, dependendo da situação. Existem pessoas que acabaram entrando em cativeiro, ficaram presas em cativeiros, não só emocionais como físicos. Por quê? Porque não foram buscar de Deus uma resposta ampla sobre aquela pessoa, não deram tempo para conhecer a pessoa. Olharam para a pessoa e a alma disse: é você que é meu número, cara. E aí, pronto, embarcou numa viagem que às vezes não tem volta, né? Então, o profético, ser profético é aquele que ouve a Deus, tá? Nós temos a capacidade espiritual de ouvir a Deus, mas às vezes o nosso ouvido não está alinhado com o que Deus quer, ele está alinhado com o que a nossa alma deseja. E este é um perigo na área profética que a gente precisa estar, então, vencendo, tá? Tudo que eu vou fazer, todas as minhas atitudes, tudo que eu desejo, precisa estar alinhado com a palavra. Se não estiver alinhado com a palavra, não vai dar bom resultado. Não na plenitude, né? Então, existem níveis proféticos, desde o primeiro, que é o mais raso, mas que também é importante, tá? Que é aquela pessoa que entrou na igreja, ela pode até não ter aceitado Jesus, mas ela entrou na igreja e ela sentiu algo gostoso. Porque quando o Espírito Santo está no ambiente, ele, né, ele ganha o espaço, a alma da pessoa sente a presença do Senhor. E ela se sente bem, se sente alegre, fala: nossa, esse lugar é legal, eu gosto de estar aqui, me faz bem. Então, isto é um nível profético, tá? A pessoa começou a sentir Deus. Dali, o Espírito Santo pode convencê-la para fazer, então, uma escolha por Cristo, e aí ela já vai entrar num próximo momento de nível profético, onde o próprio Espírito vai entrar dentro dela, porque ela aceitou Jesus como Senhor. Aceitou Jesus como Senhor, o Espírito Santo pega, né, todo o seu poder e a sua graça e entra no espírito da pessoa. E ele é o selo da nossa garantia da salvação. Quando nós formos para a glória, certo? No momento que o Espírito, que Deus enviar os anjos para chamar o povo, eles vão procurar quem tem este selo, entende? O selo da garantia de que nós somos de Cristo é o Espírito Santo dentro de nós. E esse link fica muito forte quando você ativa o profético, porque é o momento em que você deseja mais de Deus. Quanto mais você deseja de Deus, mais esse nível se aproxima de vamos chamar assim, de uma próxima etapa, né? Então, começa então a ser distribuídos os dons específicos. Então, existe a pessoa que ela já tem um chamado profético para ser profeta de ofício. Deus tem um destino profético para cada pessoa, tá? O que é um destino profético? É o destino que estava na mente de Deus na hora que ele fez você, É certo? profético para nós, né, pastora? Porque para Sim, Deus já está tudo claro. Deus tem sim. um plano, né, para as nossas vidas. Só que se a gente não se alinhar nesse destino, o que vai acontecer? A gente pode turvar o destino, entende? Ao invés de entrarmos no projeto de Deus, entrarmos no projeto da alma ou do diabo, dependendo daquilo que a pessoa faz, entende? Por exemplo, existe algumas pessoas, e isso é triste do que eu vou te falar, eles são filhos até de pessoas cristãs, de líderes cristãos, mas muitos deles estão dentro de uma penitenciária. Por quê? Porque eles escolheram a carne, porque eles desviaram-se do seu destino profético. Eles até se tornam líderes dentro da prisão, certo? Líderes no sentido até de tráfico. Eles se tornam líderes de gangues, porque eles tinham um destino profético de liderança. Só que era para o reino. Como eles desviaram-se do reino, então o inimigo
aproveita-se disso para poder tirar esse destino profético e ativar neles aquilo que Satanás quer fazer, quer matar, roubar e destruir, entende? Por isso que a gente precisa pregar o evangelho dentro de todos os lugares, sem exceção. Tem um pastor amigo nosso que hoje já está na glória, e ele disse que ele frequentava muito boate. Na época dele, boate era o auge né? Hoje tem outros locais que existe essa questão de sexo pervertido e tudo mais. Naquela época era boate. Antes dele aceitar Jesus. Aí ele estava na boate e de repente entrou uma moça do Exército da Salvação dentro da boate. E aí ela chegou com um panfleto, ela falou: Deus me mandou aqui para falar para você que ele te ama e que ele não te quer aqui dentro. Então, aqui está, né, um panfleto para você. Se você quiser conhecer a nossa igreja, está aqui. Deus falou que não é para você ficar aqui, aqui não é o seu lugar. E ele achou tão interessante o fato da pessoa ter entrado lá para trazer uma palavra de Deus, de que Deus estava vendo ele lá dentro, que ele se converteu. Glória Ele a se Deus. converteu dentro da boate. Você acredita? Glória a Deus. Por quê? Porque Deus ama, né? E Deus tem um destino para cada pessoa. Nós precisamos enxergar essa realidade, não no sentido fatalista, certo? Não no sentido de falar assim, já tenho um destino, então não vou conseguir escolher nada. Não, tudo na nossa vida é livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Lógico que Deus vai fazer de tudo para te cercar, para você poder vir para Ele, porque essa é a intenção, que você venha para Deus e que Deus te faça filho dele. Porque, infelizmente, lá no momento que Eva, né, teve aquela situação, ela acabou vendendo, né, a humanidade e ela junto para o inimigo. Então, nós precisamos escolher Deus, porque aí a gente sai daquela situação e entra no outro momento, que é o nosso destino profético real. Amém? Então, falando em relação à questão da diferença entre o profeta de ofício e o profético, o que a gente precisa levar em consideração? O profeta de ofício, ele está baseado na palavra, como eu falei, tudo tem que estar lá dentro, no livro de Efésios, capítulo 4, 10 a 16, que fala sobre essa questão justamente, né, dos 5 ministérios de ofício. O que é um ministério de ofício? São os ministérios organizadores, tá? Então, ali está escrito que Deus deu, isto é, qual é o destino profético de algumas pessoas? Serem apóstolos. Qual é o destino profético de algumas pessoas? Serem profetas. E assim, evangelistas, outros foram chamados para ser pastores e outros para serem mestres. Então, são 5 bases, são 5 colunas que fortalecem a Igreja de Cristo, certo? E aí, são 5 dons de Deus, certo? São dons de Cristo. Deus preparou esses 5 ministérios para quê? Para que ajudasse, tá, a igreja a amadurecer, entende? Então, a pessoa entra numa maturidade espiritual conforme ela vai tendo esse convívio com esses 5 chamados dentro do seu contexto de igreja. Então, por exemplo, né, nós temos dentro do curso do chamar ou estrutura profética, e a gente entra mais fundo em tudo isso, né? Porque lá são 3 meses de aula, aqui são alguns minutos, então não dá para a gente trabalhar tudo. Mas cada um destes ministérios de ofício, eles têm uma missão dentro do reino. Se eu puder resumir a missão de cada um, é mais ou menos assim. O evangelista é o parteiro, certo? Ele vai evangelizar as pessoas. O dom do evangelista é muito importante. Todos eles são. Mas o dom do evangelista, ele dá início à vida de fé na vida da pessoa, tá? Então, ele traz a pessoa para Cristo. Depois, ele entrega para o pastor. O pastor pega esta pessoa, limpa, trata, abençoa,
faz o processo todo de restauração. Aí o pastor compartilha com o mestre vai ensinar essa pessoa tudo aquilo que a palavra de Deus está trazendo e as expectativas. E depois, de Deus, tá? E depois disso, entra o profeta que vai entender o destino profético dessa pessoa, vai trabalhar profeticamente dentro do assunto e chega o apóstolo vai e envia essa pessoa para o seu destino profético e ali começa o processo de restauração em outras vidas através da vida desta pessoa. Então foi um trabalho de amadurecimento que a igreja passa a ter membro a membro, entende? E cada um desses chamados de ofício vão dar para a pessoa uma experiência, certo? Que vai levá-la para novas experiências, certo? Então, normalmente, o profeta de ofício treina profetas. Se você pegar na Bíblia, né, Elias foi um profeta de ofício e ele treinou, ele tinha a escola de profetas. E ele treinou, inclusive, o seu sucessor, que seria Eliseu, né, anos mais para frente. Então, o evangelista vai trabalhar organizando situações de evangelismo. O pastor vai cuidar das ovelhinhas e trabalhar o cuidado com elas. E cada uma dessas funções precisa de dons. Entende? Todos nós temos dons espirituais. Só que às vezes não se manifestou ainda porque a gente talvez não foi buscar, ou não se abriu, ou não reconheceu. Então, é importante que nós comecemos a buscar de Deus aquilo que queremos. Primeiro, entender o que Ele quer de nós. Né? A gente chama isso de chamado. Qual é o seu chamado? Né? Sabe aquele chamado que Pedro recebe lá na beira do lago da Galileia, do Mar da Galileia? Pedro, ele chega no final da manhã, quando ele já tinha pescado, né? Já tinha gasto todo o seu tempo a noite inteira pescando e não tinha pego nada. E aí Jesus fala para Pedro, deixa eu usar seu barco. Aí ele falou, tudo bem, Jesus, pode usar meu barco. O que Jesus estava falando? Eu posso entrar na sua vida? Entende? Porque o Pedro, o barco dele era a vida dele, era da onde ele tirava os seus recursos. Tudo aquilo que ele tinha era representado por um barco. Então, Jesus chega para ele e fala, eu posso usar o seu barco? Quer dizer, eu posso entrar na sua vida? E aí ele fala assim, você pode usar o meu barco. Só que ele entendia no natural. Então, Jesus entra naquele barco, prega para a multidão que está na praia. Depois ele fala para Pedro, Pedro, você não pescou nada, né? Ele falou, não. Então, volta para o mar e lança a rede do lado direito do barco. Aí ele falou, mas Jesus, eu fiquei a noite toda pescando, não funcionou, não deu nada. Mas em cima da tua palavra eu vou. O que Jesus estava falando para Pedro ali? Ele estava falando, a partir do momento que eu entro na tua vida, a partir do momento que você ouve a minha palavra, tudo que você fizer vai prosperar. Glória a Deus. Entende? Aí ele vai até o meio do lago, lança a rede e a rede volta cheia de peixes. E nisso ele fica tão atordoado com aquela notícia de que ele estava pescando coisas que ele não imaginava que poderiam ser pescadas. E ele volta-se para Jesus e se arrepende. E ele fala, Jesus, se afasta de mim, eu sou pecador, né? Jesus só precisou mostrar para ele o poder que Deus tinha de usar uma pessoa para pescar segundo a palavra, uma coisa simples. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele te dá coordenadas, você vai, opera em cima daquilo que a coordenada foi dada e você vai ver o milagre vindo nas suas mãos. É assim que Deus vai te usar. Você que está acompanhando a live, o seu profético vai ser ativado
de acordo com o que você der espaço para Deus. Se Deus te deu um coração, no seu coração colocou o desejo de falar de amor, do amor de Deus para alguém, não fique, mas e se a pessoa não, né, eu não sei, ela não quer, e você fica retardando a possibilidade, você nunca vai pescar uma grande pescaria, entende? Porque você não operou em cima da palavra que o Espírito de Deus colocou no teu espírito. Se o Senhor falar para você, assim, por um peso de oração, de intercessão sobre a vida de alguém, e você falar, eu não vou orar por essa pessoa não presta. Para que eu vou gastar meu tempo orando? Não vai dar certo, só vou perder tempo. Você nunca vai ter uma pesca maravilhosa, porque quem vai fazer a coisa acontecer é o Espírito de Deus que está dentro de você, entende? Se Deus te deu. Entender esses comandos do Espírito Santo e obedecer, Sim, porque a parte da obediência já entra a fé, né? Você crê que foi Deus que falou com você e você obedece. E aí você vai colher o fruto, né? Verdade. Tem pessoas que têm o chamado para capelania hospitalar, né? É umas capelanias mais bonitas, mas ela precisa de bastante amor. Porque tem lugares que a pessoa entra que as pessoas estão morrendo, né? E é difícil lidar com a dor da morte, mas quando a pessoa tem um chamado, ela vai e ela vai por amor à pessoa. Né? Tinha uma pastora amiga nossa que ela era enfermeira, mas ela também era pastora. Então ela falava de Jesus para as pessoas e ela batizava as pessoas, sabe de que jeito? No chuveiro. Ela levava as pessoas para o chuveiro. Falava, você quer se batizar? Quero. Levava para o chuveiro e batizava em nome de Jesus. E às vezes ela, quando não podia colocar no chuveiro, ela encharcava um lençol de água e põe em cima da pessoa, declarando que a pessoa estava sendo batizada em nome de Jesus. Entende? E muitas pessoas foram batizadas e partiram para Deus. Entende? E outras foram restauradas. O que ela fez foi ouvir a voz do Espírito e fazer com que a grande quantidade de peixe chegasse nas redes dela. Entendeu? Glória a Deus. Então, ouça a voz de Deus. Quando o Espírito de Deus falar com você, porque a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O povo ficou no deserto por 40 anos porque endureceu o coração, sabe? Verdade. Sabe qual foi o problema mais grave do povo lá com Moisés no deserto? Quando eles chegaram na beira da terra prometida, Deus já tinha feito muito milagre, muito milagre. Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha mandado as 10 pragas, Deus já tinha feito uma porção de coisas que dava referência do poder de Deus, de fazer aquilo que ele mesmo estava prometendo, certo? Então ele prometia e acontecia, ele prometia e acontecia. Então a experiência já deveria levar as pessoas para um outro momento de fé, certo? Só que este pessoal foi até a beira da Terra Prometida, entraram lá, né, como espias, e olharam e viram que tinha gigantes. Para eles eram gigantes, para Deus não era gigante. Verdade. Né? Aí eles olham para aquela terra, olham para tudo e falam: nós somos que nem gafanhotos, nós nunca vamos conseguir. Então eles confiaram na sua própria força, confiaram no seu próprio eu e naquilo que os olhos estavam dizendo. Não é para confiar na alma, é para confiar em Deus, entende? E eles começaram a falar desaforo para Deus. Então você vai ser aqui para nos matar, entende? Aí Deus falou: peraí, vamos começar de novo então. O negócio é o seguinte: entendi que vocês não estão preparados para ser o que eu pensei que vocês deveriam ser, porque o meu programa para vocês era outro. Então vamos caminhar. Vocês vão caminhar. Para cada dia que vocês ficaram nessa pesquisa, vai ser um ano que vocês vão caminhar, certo? Pelo deserto. Até que todos aqueles que não confiaram morressem, ficariam só os de 20 anos para cima, para poder então viver o novo de Deus.
entende? Muitas vezes nós perdemos oportunidades de viver o novo por causa da falta de fé. E por causa da revolta que às vezes está dentro do nosso coração, porque a gente aprendeu lá atrás a ser revoltado, né? Pessoas que tiveram dificuldades nos seus relacionamentos com pais, muitas vezes se sentiram revoltados por causa, né, daquilo que viveram, e ao mesmo tempo não conseguir enxergar realmente o que Deus quer, entende? Que é levar a pessoa para um destino profético. Tem deserto nesse destino? Tem um pouquinho, né? Quantos Mas o não? tempo de vida, né? Não Quantos era não 40 tem? anos, né? Não era 40 anos que estava no plano de Deus para eles. Era 3, 4 meses, porque o transporte do Egito para toda aquela carga que eles trouxeram, de animais, de crianças, de pessoas idosas e tudo mais, levou um tempo. Então, demorou para chegar. Mas não era para ficar 40 anos, certo? Então, não atrase o seu destino profético. Você que está ouvindo dentro dessa live, sabe, não atrase o seu destino profético. Confia em Deus. Converse com os seus líderes antes de tomar qualquer decisão. Se você sente no teu espírito um chamado, vai orar por isso. Vai buscar de Deus. A Bíblia diz, se você quer um dom, busque. Peça. Entende? Pede. Ah, Jesus, é tão lindo aquele dom, eu quero. Pois então, se você quer, vou te preparar para ele. Entende? Deus não vai te dar um carro, né, de última geração se você não tem a carteira de motorista. Então, ele vai te dar capacitação para o dom e aí você vai exercer esse chamado dentro do momento certo. Mas você não vai ficar assim desprovido da possibilidade de estar tendo o dom, certo? Mesmo porque, voltando a Pedro, o que aconteceu? Pedro foi, pescou a quantidade de peixes gigantesca que ele, né, queria, voltou para a praia, reconheceu quem era Deus, quem era Jesus, falou: Jesus, o Senhor é Deus. Sabe o choque? Porque naquela época, o que estava acontecendo? Todos estavam na expectativa da chegada do Messias, entende? Todo judeu entendia que o Messias ia chegar a qualquer momento. E quando Pedro olha para Jesus, fala: Ele é o Messias, entende? Eu entendo que o coração dele deve ter quase saído pela boca, certo? Eu tenho que andar com ele, porque ele é aquele que nós estávamos esperando. Tanto é que chega para Natanael lá mais para frente, né, junto com João, e fala: chegou aquele que estávamos esperando, né? E Jesus fala para Pedro lá na beira da praia, fala: vamos embora, me segue, eu vou te fazer um pescador de homens. Esse é o teu destino, entende? Aleluia. Ele não começou a pescar homem no início. Ele começou a entender o que era a salvação. Ele começou a entender o que era amadurecer. Ele começou a entender como era operar nos dons. Aí ele via Jesus curar e ele começou a ser liberado para curar. Chegou um dia, Jesus chega para eles todos, fala: gente, está na hora de vocês fazerem missão. Vão para as cidades e arredores. Tinham 70 pessoas ali e ele dá uma série de instruções e fala: agora é com vocês, vocês vão de 2 em 2, vão fazer assim, 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 cure os enfermos, liberte os cativos, né? Liberte os endemoniados, dá de graça aquilo que de graça você recebeu. Imagina o coração do Pedro, fala: puxa, eu vi Jesus fazendo isso agora, Jesus me ajude, eu vou fazer isso também. E ele Foi um vai, e ele, treinamento, né, pastora? sim, é assim que funciona. Todo profético vai receber treinamento e todo profeta de ofício também, só que cada um num nível, entende? Por quê? Porque o profeta de ofício, ele vai ganhar mais autoridade, tá? Autoridade como a de Elias, que desceu fogo do céu e, né,
exterminou aquelas situações todas, exterminou os profetas de Baal, foi toda aquela coisa. É um nível muito mais alto e parece perigoso, porque se você libera uma palavra profética de um profeta de ofício meio descabeçado, ele pode tomar decisões que vão atrapalhar, porque a palavra que ele fala tem poder. Pastora, é interessante, você falou de Elias, né? As habilitações de Elias vieram naqueles processos todos anteriores a esse acontecimento, Sim, não é verdade? exatamente. Porque você ter que sair fugido, se esconder lá no ribeiro, que Deus mandou ele se esconder lá, ser Sim, alimentado com a carne que o corvo trazia todas as manhãs, beber a água. Parece tudo muito poético, muito lindo, não é? Quando a gente lê, você lê tão rapidinho, a história já termina, você entende o que sim. acontece depois ele sai dali e vai ser alimentado por uma viúva, que era uma das, humanamente pensando, você fala, meu Deus, a pior coisa, poxa vida, mas eu tinha que ir bem para casa de uma viúva. Mas toda a habilitação dele veio desses É, processos para que ele tivesse um nível de exatamente. autoridade para chegar lá no monte, orar e o fogo descer mesmo. E Sim, muitas vezes os profetas de ofício não estão entendendo por que desses processos que eles estão vivendo. sim, é verdade. É porque é difícil, né, pastora? É. É difícil. É difícil porque você tem que superar a si mesmo, você tem que quebrar o orgulho, entende? E às vezes a arma que Deus vai usar, o martelo que Deus vai usar para quebrar é a pessoa mais próxima de você, entende? Ele vai quebrar o orgulho, porque o orgulho precede a queda. E um profeta de ofício cheio de orgulho, ele destrói, entende? Ele destrói as pessoas, ele destrói destinos, porque ele vai querer governar a pessoa na força do braço. E isso está errado. Então, Deus permite que haja uma quebra, essa quebra de, de, de valores internos que foram recebidos de antepassados ou que foram recebidos dos pais, tá? Quando eu falo antepassados é porque pode acontecer da pessoa ter uma herança espiritual relacionada com o que recebeu dos avós, dos bisavós e que está interferindo ainda na vida da pessoa. Pode ser espiritual, emocional ou espiritual no ponto de vista religioso mesmo, e isso pode causar algum dano, precisa ser limpo. Como nós vamos trabalhar, né, neste próximo sábado, a segunda fase do DNA e as implicações espirituais. Se você que está assistindo não participou ainda do nosso curso, é um curso de férias que trabalha o conhecimento sobre as implicações espirituais que existe relacionada com o nosso DNA e como trabalhar isso, tá? Geralmente acontece nas férias, então é janeiro ou julho. Nós estamos na segunda fase e se você não fez ainda, te convido a fazer na próxima edição. E existe essas questões e existe também a questão daquilo que o próprio ser humano tem dentro de si de fruto da carne, né? O fruto da carne, ele é muito perigoso, porque parece que é tudo tão normal, É verdade. certo? Ai, é tão normal. As pessoas vivem aquilo assim, é tão tranquilo. Por quê? Porque é humano. Já vem com a humanidade da Eu pessoa. sou Por quê? assim, né, pastora? Eu O sempre fui pecado assim, original, toda a família é assim. sim. Pavio curto, O pecado, irritado, nervoso, né? o pecado original trouxe consigo uma semente, sabe? Sabe quando tem um texto na Bíblia que fala de uma pessoa que semeou um campo de trigo? E aí, à noite, chegou o inimigo dessa pessoa e semeou o joio no meio do trigo, certo? Quando ele semeou esse joio no meio do trigo, o que Jesus estava falando? Porque no dia seguinte, os trabalhadores chegaram para o seu senhor, né, quando eles viram porque não foi de repente que eles viram que tinha acontecido aquela semeadura, foi quando começou a brotar, entende? Então, eles falaram, quer que a gente arranque? Aí, né, o dono da semeadura falou, não, senão você vai arrancar o que é bom também.
Na hora certa, a gente vai arrancar tudo e a gente separa o que é bom, que é o trigo, daquilo que é o joio. O trigo é tudo de bom que Deus colocou no ser humano. E o joio são os frutos da carne que estão sendo trabalhados junto dentro da questão do ser humano. Então, nós temos sementes de bem e sementes carnais que foram afetadas no nosso emocional, nossa vida emocional. E nós precisamos selecionar na nossa vida a semente que a gente vai fazer prosperar e aquela que a gente vai abortar. E a Bíblia chama de colocar na cruz, certo? Então, aqueles que são de Cristo deixaram as coisas que são da carne, certo? Crucificaram a carne com todas as suas obras, e aí eles vão dar espaço para o Espírito de Deus transformá-lo de glória em glória até que eles estejam alinhados segundo a presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, essa ativação da carnalidade precisa ser suprimida. E isso não significa que eu vou ser uma pessoa frustrada. Significa que eu escolho não errar. E o Espírito de Deus que está dentro de mim me dá a capacidade e poder, porque ele disse, né? E todos quanto receberam, receberam poder para ser filhos de Deus. Entende? Esse poder me habilita a vencer passo a passo cada uma das sementes de joio, e elas não vão estar atuantes e entrando e, vamos dizer assim, pegando o espaço que seria do trigo, entende? Porque você já pegou, você já plantou alguma coisa na sua vida e você sabe que o mato cresce e não precisa plantar mato? Se chover, Certo? então é pior, né, pastora? Cresce. Pode ser o vasinho, 10 centímetros de boca. Ele vai criar um matinho, certo? Está na terra, está na terra. Então, na nossa vida, existe essa possibilidade de crescer esse mato, certo? Que é o fruto da carne. Então, conforme a gente vai observando, entendendo a Bíblia diz no pensamento de Deus, isto é, profeticamente, ela já está te orientando. Você precisa vencer as obras da carne. Então, tira esse foco dos seus olhos. Se alguém vier contra você, ao invés de você praticar o que seria natural, você vai fazer o que é o ensinamento de Jesus, certo? Então, por exemplo, se alguém estiver te perseguindo, aonde quer que você esteja, você está trabalhando no reino e alguém começou a correr atrás de você, dizendo: você está errado, você está errado, você está errado. Se alguém estiver te perseguindo, você vai amar essa pessoa. Você vai abençoá-la, vai orar por ela, porque pode ser que ela esteja envolvida ou pela sua própria carne ou por impressões malignas. Entende? E quando você ora por esta pessoa, automaticamente aquilo que estava em cima dela é afastado e ela pode pensar de novo a respeito do assunto e quem sabe se converter, né? Dos seus maus caminhos. É uma troca, né, pastora? Sim. Eu gosto muito daquele texto que fala que o Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Sim. você entra no reino do Filho do amor de Deus, né? No reino de Jesus. Você passa a ter a cultura do reino, você passa a ter. Você tem que, usando a palavra para aplicar as verdades bíblicas na sua história, na sua Sim. vida, nas decisões que você toma dia a dia. É Né? isso Então, é mesmo. uma troca de valores, é arrancar os valores do mundo, os valores da carne e aplicar os valores do reino. E tudo isso é também habilitação para que o profético esteja sendo mais Sim. ativado, para aqueles que têm o chamado de profeta de ofício ou um outro chamado O outro. ministerial, de pastor, de evangelista, de mestre, que você esteja sendo alinhado e preparado para estar Sim. nesse destino profético, né? É É isso interessante que mesmo. parece tudo tão simples,
Mas é tão forte, né, na hora de viver tudo isso, né, pastora? É, Falando, parece na que verdade, quem já passou, né, pelas experiências e já venceu as experiências, ela consegue guiar o caminho para as outras, né? E uma vez o Senhor falou para mim, me deu um sonho, e nesse sonho eu estava na saída do metrô. Quem conhece São Paulo aqui, era o metrô São Bento, aquele que dá direto para a Praça da Bandeira, a parte da saída ali. Então ele parece um túnel que sai para, né, meio que você não consegue enxergar a saída completa, você vai saindo tipo de um túnel. E aí o Senhor falou para mim, eu estou te ensinando o caminho para você ensinar o caminho para os outros. Entende? olha só, Vá e ensine o caminho para as outras pessoas. Então, o caminho da saída. O metrô poderia significar momentos difíceis, porque o metrô é debaixo da terra, né? Então, a pessoa está dentro de uma jornada e às vezes ela não sabe qual é o caminho para sair daquela situação. Então, Deus permite situações na vida da gente para a gente descobrir o caminho da saída e aí a gente consegue levar outras pessoas a esta saída, entende? Não adianta simplesmente eu falar assim, ah, fulano de tal é um profeta de ofício, e já ungí-lo imediatamente sem que ele tenha sido trabalhado por Deus, porque ele vai ter que passar pelas situações com um peso muito maior. Então é é, preciso que ele amadureça e com o passar do tempo, essa maturidade vai alinhando a ele e ele tem um reconhecimento da sua liderança, certo? Dos seus líderes. Não, essa pessoa é um profeta de ofício, eu estou estabelecendo a ele, então ungindo, reconhecendo o que ele é. Deus já deu a ordem, então eu vou liberar, entende? E aí a pessoa passa a ser reconhecida, então, como profeta de ofício. Não significa que estamos prontos, significa que continua o tratamento, mas nós vamos estar com uma habilitação já preparada para o próximo momento. Assim como o pastor, como o evangelista, como o mestre, como o apóstolo. Tá bem? pastora, É um... deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta que o pessoal também talvez esteja se perguntando. Como é a ação do profeta de ofício dentro da igreja? Quais são os seus encargos? Né? Ou Certo. ele é aquele cara que tem profecia para todo mundo? Todo dia ele tem profecia para todo mundo. Na verdade, o profeta, todos nós temos possibilidades de ter os dons proféticos, como eu falei, tá? Então, o profético vai ativar em cada um dos chamados. Então, se a pessoa tem dons proféticos para, por exemplo, ela tem um chamado para a capelania, certo? Então, ela tem que ter o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é um dom profético, certo? Ela precisa ter um dom de socorro. Então, um dom de socorro é um dom profético. Ela vai operar em cima do dom, isto é, ela vai atender a pessoa, a necessidade da pessoa na sua dor por causa do amor e dessa misericórdia que é intensa dentro dela, entende? Tem pessoas que têm um chamado para a capelania prisional. Precisa de bastante estômago para fazer isso. Então, são pessoas que já passaram por muitas dificuldades, venceram. Muitos que fazem capelania prisional foram pessoas que foram salvas dentro da prisão, entende? Foram salvas, encontraram o amor de Deus e ela fala, eu tenho que voltar lá para poder falar desse amor, para tirar as pessoas de lá. E elas têm um toque do dom de misericórdia, do dom de socorro, precisam de dom da palavra para poder ministrar uma palavra ali, dom de evangelista na área de evangelismo, e muitos deles são evangelistas, entende? Evangelista não é copastor, tudo bem? Sim, sim. Pode ser que o seu pastor seja um evangelista, mas não está dentro da função do pastor ser evangelista, e nem vice-versa. Evangelista é um chamado ministerial, tá? Então, cada um precisa de dons específicos.
tem pessoas com dom de contribuição. As pessoas pensam assim, dom espiritual é só trazer palavra profética. Não. Palavra profética é uma das manifestações de dons ministeriais, certo? Existe outros dons específicos, tá? Existe palavra de conhecimento, palavra da sabedoria, os dons que se manifestam através dos sentidos, uma série deles. Como eu já falei, se você quiser conhecer mais a fundo, né, faça o nosso curso e você vai ser treinado nessa área, tá? E então todos nós temos dons, ponto pacífico. Todos somos proféticos, tá? Mas o profeta de ofício, ele tem uma missão maior nesse aspecto. Ele não é maior do que as pessoas, mas a sua unção exige que ele tenha maior responsabilidade, porque aquilo que Deus traz através dele vai mudar situações, às vezes mundiais, entende? Então, é o nível de autoridade que está em cima dele que muda a história, tá? Altera o curso da história, muda tudo. Então, uma palavra liberada através de um profeta de ofício pode levar uma pessoa a ou uma conversão completa, certo? Ou até a morte. Depende da circunstância. Por isso que precisamos vigiar muito dentro da nossa palavra, tá? O profeta de ofício, ele escreve destinos, ele ativa destinos, entende? E de repente, Deus pode trazer algumas coisas muito específicas que precisam ser feitas dentro do ministério. Então, você está dentro da igreja e Deus começa a dar comandos, o profeta junta com o apóstolo, com o pastor, com o mestre e tal, e aí Deus dá os comandos juntando todas essas áreas e o profeta vai recebendo direções e pedindo discernimento, entende? E ali pode-se construir uma nova etapa dentro de uma denominação, por exemplo, né? Lógico que tudo isso precisa ser feito com muita responsabilidade, muito amor, muito cuidado, para não exagerar, né? Não, agora eu sou o profeta de ofício. Doutora, mas É muita pensa bem, né? humildade. Se a Precisa. igreja ela tem essa estrutura, né, dos ministérios, também esse profeta ele vai estar sendo o quê? Protegido com a Sim, ajuda dos outros ministérios, dos pastores, sim, dos evangelistas, dos mestres, dos apóstolos. Então, verdade. é como uma sinfonia, né? Tudo se Eles encaixa. vão trabalhar juntos e vão trabalhar a edificação do corpo de Cristo, né? O Isso. profeta sozinho, ele é muito perigoso, né? Ele pode tomar decisões e ele não vai ter respaldo daqueles que estão andando junto. Então, pode se tornar, como eu te falei, um profeta cheio de orgulho, ele pode tomar decisões erradas, né? E fora que a igreja cobre a igreja, né? O corpo cura o corpo. Então, o corpo de Verdade. Cristo funciona como corpo humano. É como eu estava pregando outro dia, ensinando num local onde nós fomos ministrar, o corpo, os intercessores são o sistema de defesa do corpo de Cristo, né? Somos o sistema de defesa do corpo de Cristo, no sentido de que uma enfermidade tenta chegar no corpo de Cristo e os intercessores proféticos, principalmente, conseguem detectar isso chegando e o sistema imunológico do corpo de Cristo começa a atuar, repreendendo, impedindo aquilo de dar continuidade, entende? E quando termina aquele processo, tudo aquilo que o inimigo queria fazer fica frustrado, porque o intercessor profético vai ouvir a Deus, compartilhar com o pessoal, ouvir o que Deus quer que seja orado e vai direto, porque o profético chega antes daquilo que é a artimanha do inferno, É linda essa analogia, né? né? Do corpo humano, né? Os intercessores são o sistema imunológico, né? Do corpo de Sim, Cristo, né? É linda exatamente. esse modelo, esse exemplo, né? Que fica tão claro, né? Porque é o sistema imunológico e a gente sabe que ele defende o corpo, né? Das Sim, é enfermidades, dos verdade. ataques, né?
É muito É lindo isso. interessante. Então, dentro do profético, você percebe que todos nós, tá, podemos ter os chamados proféticos ativados, os dons proféticos ativados. Na verdade, precisamos desses dons para poder operacionalizar no reino, porque o reino de Deus é extremamente sobrenatural. E nós acabamos vivendo o sobrenatural como se fosse o natural. O nosso natural é o sobrenatural, entende? Glória a Deus. Porque você depende de Deus o tempo todo. Você depende do Senhor, pede instrução, o Senhor fala com você, Ele vai te guiando, Ele vai te impulsionando, Ele trabalha toda uma série de questões dentro de você, Ele te ativa para você ser aquilo, não apenas o destino profético, mas filho dele. Entende? Todos quanto recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você conhece alguém que não é filho de Deus, no aspecto de que não recebeu Jesus como Senhor, entenda, essa pessoa precisa de você. Precisa que você vá até ele e fale do amor de Deus, sabe? Deus tem usado formas muito diferentes de evangelização e de trazer a consciência, mas ele nunca deixou de lado a boca a boca. É Certo? Né? verdade. Evangelização, né, do amigo, daquele que está junto, do pai, da mãe, da família, uma intercessão profunda pela salvação daqueles que são seus parentes, seus queridos. A salvação precisa ser pregada, não naquele aspecto religioso, você vai para o inferno se você... A gente sabe que existe né, infelizmente, alguma coisa assim que a gente... existe um destino maligno que foi preparado para quem não tem Jesus. Mas você vai chegar com amor. Você vai mostrar a vantagem de se ter Deus como Pai. Porque é para isso que Jesus veio, para nos tornar filhos de Deus. Né? Amém. Amém? Amém, pastora. Chegamos aí nosso tempo, né? 10h10, mas passou tão rápido e teria muitas coisas para falar, Sim, né? Eu falei no início verdade. da live, né? A pastora Silvia, ela é líder pelo Ministério Chamar, que é um ministério de restauração de pastores e líderes. Olha Deus. O Chamar também é uma escola, né? Ele tem vários cursos aí, pessoal que tem chamado para intercessão, o Chamar tem cursos lá para intercessores, Sim. tem um Nós nível vamos, avançado. nós vamos iniciar em março o curso do Intercessão Estratégica, que é o nível avançado, né? E também nós estamos iniciando agora em fevereiro o curso de libertação infantil. É um curso de 3 meses e também em março, a partir de março, estaremos iniciando o Restaurando o Interior e o Conhecendo o Mundo Espiritual, né? Quem não Por sabe, enquanto, restaurante interior é um curso de cura, né, pastora? E isso. conhecendo Nós o trabalhamos reino é um curso de libertação, né? de libertação, para a gente poder estar preparado para o processo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Estudar também nos aponta para o destino profético que Deus tem na nossa vida. Sim, é verdade. Por Além de que que ele nos... recebermos cura pelo conhecimento, né, pastora, É da verdade, palavra. é verdade. Estudar a palavra... Quando você sente o desejo de fazer um curso como esse, é Deus já te apontando, olha, faça isso, porque isso vai te guiar para onde eu quero que você chegue. Entende? Então, se Amém. você quer saber, eu não sei o que eu faço da vida, eu não sei qual é o meu destino profético, você tem sentido vontade de fazer os cursos do Chamar? Se quando eu falei sobre esta ou aquela temática, isso te chamou a atenção, isso realmente mexeu com o seu coração, é um sinalizador. Faça. De repente, Deus tem um ministério para entregar na sua mão, tem muitas pessoas para libertar através de você. Sabe? Às vezes a gente pensa num nível muito pequeno, porque a gente pensa assim, tem tanta gente praticando libertação, não precisa de mim. Mas se você pensar quanta gente existe no mundo, né? São milhões e milhões de pessoas, todos são importantes e todos precisam de ajuda, certo? Verdade. O Senhor diz
ore para que haja ceifeiros, a seara é grande. Quem sabe você é o próximo que vai pegar na enxada, certo? Para tirar essas situações ruins da vida da pessoa e torná-lo cada dia mais próximo do seu destino profético. Amém? E o pessoal, todos nós temos talentos. Deus entregou talentos para todos nós. E a única Sim, forma de multiplicar esses talentos é servindo. sim, É servindo a Jesus, servindo o corpo de Cristo, servindo os necessitados, os carentes. E com sim. o serviço, o aperfeiçoamento é trabalhado dentro de nós, né, É pastora? verdade, é verdade. Então, Pastora, eu queria muito que você orasse por todos nós, amém. pelos que vão estar assistindo a live depois, mas eu queria também compartilhar uma coisa rapidamente aqui. Queria que você, quando você estiver orando, né, o Espírito Santo vai te conduzir nesse tempo, Amém. ore pela mente de algumas pessoas, porque eu percebia um entorpecimento, Ah, uma zonzeira, umas coisas meio estranhas. E então eu certo. creio que tem pessoas no nosso meio que estão assim, e a oração vai realmente trabalhar nessa área, né? Para que essa Sim. pessoa receba tudo que Deus tem para ela. Amém. Em nome de Amém? Jesus. Vamos sim. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por Sim, cada pessoa que está entrando e que entrou na live e que entrará sim. posteriormente. Que o Senhor cubra a vida de cada um, Pai. Nós também declaramos sobre esta live, Senhor, poder de Deus, a graça, Senhor, para que quando ela for assistida, o Espírito do Senhor toque profundamente no espírito das pessoas e que haja luz completa nos olhos do entendimento de cada pessoa, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor visite as mentes e cancelamos todo o embotamento na mente. Pedimos que o Senhor tire completamente, Senhor, todo o impedimento destas pessoas receberem a tua palavra. Em nome de Em Jesus. nome de Que todo embotamento caia por terra agora e que o Senhor possa trazer clareza. Toda nuvem que estava impedindo a visão completa seja retirada, Pai. Em nome de Jesus, sopra teu sopro, sopra o teu espírito, sopra, Pai, sopra, retirando todo o embotamento da mente. Coloca, Senhor, luz e que haja, Senhor, facilidade de compreensão e despertar em nome de Jesus. Desperta os destinos proféticos de cada um, Senhor. Desperta também os dons. Senhor, a tua palavra diz que nós não devemos negligenciar os dons que foram colocados sobre nós. Então, que o Senhor possa despertar o desejo de conhecer mais a fundo os dons espirituais e se mover neles, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoamos cada um dos teus filhos, Sim, em Pai. nome de Sim, meu Jesus. Deus. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém, Amém, querida. amém. Glória Glória a a Deus. Pastora Silvia, Deus. obrigada, né, por Amém. poder estar aqui comigo, trazendo com tanta graça, com tanto Glória a esclarecimento Deus. esse assunto, né? Muito Amém. obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Pastora Silvia é uma bênção, né? É uma amiga Deus. querida e eu tenho aprendido muito com ela, tenho recebido muitas coisas Amém. boas, né? Ensinamentos, direcionamentos e realmente Meu tem Deus. sido um marco na minha história. O chamar foi Amém. um grande presente de Deus na minha vida, Glória a né? Deus. E olha, você quer receber aí desse presente, tenho certeza que esse presente não foi só para mim, porque papai não tem filhos Isso. preferidos, mas está aí à disposição, chamar para você também. Amém. Entre em contato ali, vai lá no Instagram do Chamar Isso. e fala, Me procura lá o chama. telefone, né? O CAST, né, pastora? Isso. Aí você pode pegar as informações na central de atendimento do Chamar, certo? E também você pode conseguir outras informações pelo Facebook, pelo próprio site, tá? E o Instagram do Chamar é min, M-I-N, Chamar, S-H-A-M-A-H. Amém? Deus Amém. abençoe vocês. Que o Senhor multiplique dentro de vocês a paz, o amor, a alegria, a prontidão para obedecer à voz do Senhor.
Amém? Deus Amém, abençoe a todos. amém, Tenham um ótimo dia. amém. Ó, Amém? pastora, de ontem para hoje é o segundo convite que nós recebemos para ir para Sergipe, Olha hein? que beleza! Vamos lá! Nós vamos orar por isso aí. Sim, mas nós Pessoal, vamos estar agora em fevereiro na região do Nordeste, tá? Nós vamos ter uns cursos tanto de intercessão quanto a área de restauração de raízes na parte de DNA e outras coisas na região de Fortaleza, tá? Se você que está assistindo, está nessa região aí do Nordeste, quiser compartilhar conosco, nós temos nós vamos estar em uma igreja lá ministrando sobre o assunto. Depois, olhe no Instagram do Chamar, a gente vai estar colocando todas as informações. Amém? amém. Em nome de Jesus. Pessoal, essa live vai ficar salva no meu perfil. Eu também vou compartilhar com o Chamar, tá bom? Amém. E todas as lives ficam salvas. Sexta-feira eu estarei de volta. O tema dessa live é chave mestra. A chave é Jesus, que abre todas as portas, Sim. né? E eu estou abordando nessas lives o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, sexta-feira eu estarei de volta, em nome de Jesus, falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A pastora Silvia foi minha convidada hoje para falar das questões do profético e dos profetas, porque a gente falou desse assunto, né, na sexta-feira passada. Então, você aí que acessou essa live hoje, não me seguia, né, eu te agradeço aí, agradeço o pessoal que entrou, que compartilhou. Pastora, tem bastante gente do Chamar aqui, nossos irmãos, nossos amigos, né? Amém. E o pessoal escreveu algumas coisas, às vezes não conseguia ler. O Anacleto, que está nos convidando lá para ir para Sergipe, a Claudinha lá do Sul, né? Que também é do Amém. Move, também é do Chamar. Amém por essa oração, receba em nome de Jesus. Amém. A Eide, amém. Deus abençoe as pastoras, a Fernanda aqui da Ramar, a Márcia Glória a Celine, Deus. o Góis conseguiu entrar na nossa live. Glória a Pessoal, Deus. muito obrigada, viu? Deus abençoe Amém. vocês e uma boa semana em nome de Jesus. Não Amém. Deus abençoe a esquece de todos. compartilhar. Amém. A paz. A A paz, paz. pastora. Amém, querida. Deus abençoe.